Boa noite a você de casa, assistindo a gente do Cultura Esportiva. Estamos aqui em mais uma live, a você que está assistindo pelo Reels agora, e a você também que está entrando aqui ao vivo com a gente. Hoje temos uma Edson de Lima, do Vitrine do Futebol Feminino. Espera um momento, você que está assistindo pelo Reels depois, mais tarde, só espera um pouco aqui, tem uma barrinha, nossa entrevista demora um pouquinho para começar. E boa noite, Abinão, como você Boa tá? noite, Bruno. Como você tá? Bem, Tudo bem, irmão? E o nosso convidado já está na casa, hein? daqui a Deixa eu aceitar pouco aqui. ele entra. Minutinhos. Bom, nosso convidado é muito especial hoje. Ele é uma enciclopédia do futebol feminino e vai ser uma honra ter um papo com ele. Estou tendo dificuldades aqui para aceitar ele, mas uma hora vai. Aí você chegando, já vai compartilhando, já vai seguindo a gente, caso você não siga. Enviar para ele. Só que o Edson não está conseguindo participar. Só um momento que uma hora vai. Aí, Edson na Opa! área. Boa noite, meninos. Como é que vocês estão aí? Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Boa noite, Edson. Boa noite a todos que estão entrando. Novamente eu vou me apresentar. Eu sou o Abner. Esse aqui em cima é o Bruno. Esse do meu lado é o nosso convidado especial, Edson de Lima, enciclopédia do futebol feminino. E antes de iniciar a apresentação com ele, quero falar um pouco sobre o nosso projeto. Cultura Esportiva é um projeto que iniciou esse ano. Ele envolve os 5 esportes, por enquanto, 5 esportes de Sorocaba que ganham mais destaque. Então a gente dá referência a eles. Também buscamos dar visibilidade para aqueles esportes que não são tão conhecidos. Perdão. E hoje trazemos um convidado muito especial que há longo tempo já tem conversado conosco, tem trazido características especiais sobre as nossas entrevistadas, que foi a Lúcia e a Magali Pomba. E hoje é com muito prazer que eu quero apresentar Edson de Lima. Formado em administração esportiva, ele é dono da página Vitrine do Futebol Feminino. Um bordão que ele usa é Exército de um Homem Só. O Vitrine do Futebol Feminino é um veículo independente que, esse ano, especificamente, acompanhou a seleção brasileira na data FIFA de abril na Inglaterra e Alemanha, a convite da CBF. Ele também ganhou 2 prêmios de curta-metragem, que foram do Festival de Cinema do Futebol do Brasil, o Cinefute, e contou com exibições na Europa, América Latina, TV e streamings. Os 2 documentários foram Eu, Jogadora, que contou com a presença de Brenda Isadora, Camila Meller, Emily Lima, Nilda Ismael, Roseli de Brito, e a outra documentário que foi premiado foi Gabi Nunes. Com muita honra, quero receber Edson de Lima. Maravilha, Abner, Bruno, obrigado aí mais uma vez pelo convite de vocês. Eu estou me vendo aqui, Abner e Bruno e amigos do Cultura Esportiva, justamente na condição ali de início. Você citou aí que o Cultura Esportiva começou esse ano e você imagine. Eu estou com 53 anos, vou fazer 54, um pouquinho antes da vitrine, né? E você imagina você acompanhar o futebol feminino
desde os anos 80, né, para ser mais preciso, desde o ano de 79, foi meu primeiro contato com mulheres jogando futebol de uma forma minimamente organizada no Clube Lausanne Paulista aqui em São Paulo, né? Época que vivíamos, né, a questão da proibição, enfim, e sem saber desse detalhe que depois, posteriormente, é tão enfatizado, principalmente nos dias de hoje, né? E me vejo aí na condição de iniciar, assim como vocês, a vitrine como... eu costumo dizer que eu pulei o alambrado para dentro do campo, né? Não para jogar, mas assim para deixar de ser apenas um admirador, para ir mais longe, para saber as histórias, para que as pessoas contem as histórias. E como eu mencionei no último domingo lá, para muitas atletas do Corinthians e da Ferroviária na final do Brasileirão, eu apenas reporto. Quem escreve a história são elas dentro do campo, né? E eles, né, também os treinadores, as pessoas que fazem parte do entorno de uma equipe de futebol feminino, mas eu apenas reporto. A importância que me é dada talvez seja pelos meus cabelos brancos aqui, mas nada mais do que isso. Faço um trabalho voluntário, de muito sacrifício, né? Não é a minha principal atividade profissional, mas dedico praticamente boa parte daquilo que nós chamamos de horas de lazer ao futebol feminino. Perfeito, Edson. É um prazer estar falando contigo hoje. Você que tem um papel muito importante no desenvolvimento do futebol feminino aqui no Brasil. E, cara, já faz quase 10 anos já da vitrine do futebol feminino. E de onde que surgiu esse amor pelos esportes, principalmente pelo futebol feminino? Como eu disse para você, Bruno, Abner e amigos do Cultura Esportivo, o pessoal que está acompanhando também aí, chegando muita gente aí, o futebol feminino ele teve ali uma paixão fugaz no início, praticamente no início dos anos 80, ali com a Magali. Eu tenho familiares, tinha, né, na verdade, familiares que moravam próximo à Moca, e nessa época dos anos 80, era a Copa São Paulo, a chamada Copinha, né, que na época chamava-se Taça São Paulo, né? O Juventus sempre foi uma das sedes, né, o estádio da Rojavari sempre foi uma das sedes, e o futebol feminino, né? O futebol feminino que naquela ocasião era jogado nos dias mais diferentes, televisão determina, enfim, mas você saber que tinha o futebol feminino minimamente organizado, né? E obviamente não com a ênfase que eu tenho hoje, né? Que eu dou essa importância, mas ficou aquela memória afetiva. E lá os anos se passaram, acompanhei muita coisa que aconteceu, inclusive no futsal feminino, né? Com transmissões, com presença em ginásios. Isso significa o quê? Que eu estava no lugar certo na hora certa. Simplesmente o fato de você morar em São Paulo, capital, assim como vocês moram numa cidade tão esportiva como a Sorocaba, né? Dá essa possibilidade de vocês criarem um perfil como esse, um trabalho maravilhoso que vocês desempenham aí, independente se esteja começando ou não. É uma questão de dar sequência e aproveitar as oportunidades. Então, os anos se passaram, criou-se um grande hiato, né, até chegarmos a 1997, eu trabalhava na região do Ibirapuera, né? Não era tão perto do Ibirapuera, mas quando nós tivemos o Paulistana 97, que foi um boom no futebol feminino paulista e, por que não dizer, brasileiro, eu tive a oportunidade de acompanhar as mais variadas equipes, né, naquela ocasião, com transmissão da TV. Então, por vezes eu estava no estádio, por vezes eu estava em casa, mas surgiu, e saber que muitas daqueles personagens, né, como o caso da Roseli, que depois criei uma grande amizade com ela, era uma das menininhas do Juventus dos anos 80 e continuava, só que dessa vez no Corinthians, né, naquela ocasião em 97. Então, esse link, né, de gerações, ele continuou. Posteriormente, os anos se passaram, criou-se um outro hiato por conta do desaparecimento do futebol feminino da grande mídia, das informações, e também a vida cobrou, né? Como eu disse para vocês, eu estou beirando os 54 anos, a vida cobrou, você perde um pouco o contato,
assim como vocês, desculpa dar essa informação para vocês, mas muitos dos seus amigos, né, cada um vai, em algum momento, na questão profissional, vocês vão para um lado, vocês vão se encontrar em algum momento, mas a amizade que vocês nutrem hoje, que vocês conseguem estar juntos, ela não vai acontecer para sempre, né? A vida vai cobrar, e foi o que aconteceu. E lá pelas tantas, em 2010, eu vou para a faculdade de gestão esportiva e me encontro com personagens, né? Como é o caso da goleira Andréa Suntac, que é goleira duas vezes medalhista olímpica, né? Medalha de prata da seleção brasileira, que estudava na mesma faculdade. E me trouxe, naquela ocasião ela jogava no Juventus, depois na Portuguesa, e me trouxe novamente para dentro dos campos, né? Tivemos outros personagens também do futebol feminino daquela ocasião, já no ano de 2010, 2012, me trouxeram novamente para vivenciar o dia a dia do futebol feminino. E a partir do ano seguinte, né, com o boom novamente do futebol feminino na mídia, com transmissão na época da Fox, com jogos televisionados e também com cobertura jornalística, me deu a grande oportunidade de estar com pessoas do mundo acadêmico e também trazer ali a vontade, né, de fazer algo a mais do que simplesmente ir aos jogos e torcer ou por conta de ter uma colega de faculdade jogando, e daí surge a vitrine do futebol feminino. Então, eu tentei ser o mais sucinto possível, mas tem muita coisa a mais do que isso. Desculpa aí eu sou muito prolixo. Aí, né, Edson? É isso mesmo que gostaria de saber, da sua história, seu contexto, como foi o futebol feminino, o vitrine do futebol feminino. E eu não sei se o senhor nasceu na época da ditadura militar, viveu essa época, assim, Então, eu nasci exatamente 10 dias antes do Pelé fazer o 1000º gol. Então, o meu nome Edson se deve a isso, meu pai santista, né? Então, o Pelé, naquela semana que eu nasci, aliás, 10 dias antes eu nasci 10 dias antes do Pelé marcar o 1000º gol. Então, se você buscar a história aí rapidamente, você vai ver que o Pelé teve 3 oportunidades, né? Ele fez o gol na terceira oportunidade. Ele teve um jogo no Botafogo da Paraíba, não fez o gol, ele teve um jogo contra o Bahia, depois ele teve um jogo contra o Vasco no Maracanã. Então, por conta disso. Sim, eu nasci exatamente durante o regime militar, talvez um pouco mais arrefecido, um pouco mais sem um pouco de entendimento. E o detalhe, eu nasci ao lado do batalhão da Polícia do Exército no Parque do Ibirapuera. Então tem mais esse detalhe aí. E nesse sentido do serviço do período militar, como foi a convivência com o futebol feminino? Houve proibições, como bem sabemos, e você tinha acesso? Como era isso? Sua família acompanhava justamente contigo? Como despertou? Eu sou de uma família que não gosta de futebol. A minha mãe, sim, em algum momento, né? Mas não exatamente futebol feminino. Futebol feminino, quem trouxe para dentro de casa fui eu mesmo. Mas como eu disse para você, eu nasci em 69. Em 79, com 10 anos, 10 para 11 anos, eu tive o primeiro contato visual com o futebol feminino, que era jogado como se fosse um futebol amador, assim como vocês imaginam que na cidade de vocês têm aí, vocês passam, tem um campo, as pessoas estão jogando, mas não como se fosse um futebol de várzea, né? E você não tem muito, se você não conhece ninguém, se você não pertence àquele clube, àquele campo, se você, enfim, você vê que as pessoas estão jogando todo domingo, todo sábado, toda quarta, mas você não tem um motivo, né? Se você, ainda mais uma criança de 10 anos, né, de 11 anos, sim. Posteriormente, eu tive acesso a um acervo de uma pessoa que jogava nessa época, inclusive está disponibilizado na vitrine. Depois eu passo para o Abner, o Bruno eu não tenho contato, mas enfim, depois eu passo para vocês, de um registro, né, do Clube Lausanne Paulista no ano de 81, aí já é posterior. E que essa pessoa me disse que em 1976, ou seja, durante o período militar ainda, né, lembrando que o Brasil é redemocratizado bem posteriormente, com a eleição de Tancredo Neves ainda no colégio eleitoral,
não com um voto direto, em 85, né? Então, nós tivemos aí ainda, de quando eu nasci até o início da volta da democracia no Brasil, nós tivemos por volta de 14, 15 anos, né? Então, em 76 existe um relato, né? No futebol feminino a gente vive muito da oralidade. Vocês são muito privilegiados de ter ali, aliás, vocês têm também entrevistas que vocês fazem com pessoas, com personagens de outros tempos, né? Que eles, na memória, né? Não tem muito dado, não tem foto, não tem vídeo, mas na memória deles eles têm ali alguns dados. E essa pessoa me passou essa informação, que em 76 havia futebol feminino no Clube Lausanne Paulista aqui em São Paulo. E outra coisa, a Lúcia Feitosa, a Lúcia Alves, né, a Lucy, que vocês entrevistaram recentemente, ela é egressa dessa época, e o fato mais curioso, eu não sei se eu comentei com o Abner, enfim, um fato mais curioso é que a Lúcia, ela jogava no âmbito social dentro do clube, na Associação Desportiva da Polícia Militar, ou seja, a Polícia Militar, uma força pública, né, abrigava futebol feminino. E não era ela no meio dos meninos. Ela, no clube da DPM, existia um time, ou um campeonato, ou alguns times de futebol feminino, mas, obviamente, no âmbito mais restrito, nada muito público, nada muito com muita publicidade. Tanto é, a Magali também, que vocês entrevistaram, ela vem formando a equipe do Juventus na dissidência da DPM com o Juventus, ela vem justamente também do clube da DPM, que é a Associação Desportiva da Polícia Militar. Então, só para responder a sua pergunta, eu não convivi, mas tem os relatos, né, de quem conviveu, lembrando que eu, na época da ditadura mais forte, mais pesada, né, eu era uma criança aí com 10 anos que eu tive, 10 para 11 anos que eu tive o primeiro contato com visual, né, com futebol feminino, que posteriormente eu vim saber e vim conhecer uma das personagens daquela época, que por acaso foi minha vizinha em algum momento. Certinho, Edson. E falando mais nesse âmbito, você experimentou bem o início do futebol feminino aqui no Brasil, no qual tinha muitos torneios, seleções experimentais ainda do futebol feminino atualmente. Você que viu lá dos primórdios até hoje em dia, que há grandes festas, grandes eventos televisionários, digamos assim. Para você é gratificante essa experiência? Está vendo como o futebol evoluiu? E se deveria evoluir mais ainda? Sem dúvida. Eu só fico com um receio que o mainstream, a grande mídia, não saiba ainda lidar com o futebol feminino. Porque nós sabemos, tanto o futsal que vocês cobrem, o vôlei, o basquete, enfim, ele tem ali o seu... É um nicho de mercado. Se não forem veículos de profissionais como vocês, que estão interessados em futebol feminino em algum momento, e não é lá atrás, não é nos anos 80, não é nos anos 70, é recente. Nós tivemos uma final, a primeira final que o Corinthians jogou e perdeu, né, para o Santos em 2017, na Arena Barueri, com transmissão da Fox, e com, sei lá, aqui nem 20% do público que estava na Neoquímica no domingo, né? Então, assim, o produto não estava sendo bem vendido, e na sequência o Corinthians, o mesmo Audax Corinthians, né, que tinha conquistado a Copa do Brasil, ele disputa para o Campeonato Brasileiro, perde para o Santos na final por 1-0, e depois vai ao Paraguai e vence a Libertadores, ainda com aquela contestação. Foi o Audax, foi o Corinthians. Então, aí fica essa coisa. O que é jogado dentro de campo é uma coisa que, infelizmente, isso aqui que nós estamos, esse meio que nós estamos conversando, ele dá destaque muito menos para a bola, o futebol que é jogado nas 4 linhas. É muito o entorno, é muito a resenha. Então, só para responder sua pergunta, eu lamento muito que a grande mídia, né, que é quem populariza, queiram ou não, né, por mais que nós tenhamos ali
o nosso nicho de pessoas que cobrem futebol feminino, de pessoas que cobrem basquete, vôlei, o futsal como vocês, ainda não tem essa abrangência a ponto de popularizar, né? E de evitar que pessoas escrevam aí coisas absurdas, sejam haters, enfim. Porque o que é jogado dentro de campo e todo o entorno, e todo o bate-papo, e toda a preparação de uma equipe para jogar uma partida de futebol feminino, seja ele do Brasileirão, do Paulistão, ou mesmo um amistoso de torneios regionais que eu digo jogos regionais, jogos aí entre equipes das mais variadas regiões do Brasil, infelizmente não tem ainda ainda não deu liga entre a grande mídia e o futebol feminino. Se não for uma grande final ou jogos com equipes de relevância nacional, assim, ou de grandes conquistas, fica difícil que a mídia entenda o que é o futebol feminino. Parece que é um futebol jogado por ETs, infelizmente. Bom, Edson, é isso mesmo que o senhor falou, dessa análise do futebol feminino ao decorrer dos anos. E, atualmente, ela vem numa crescente, acredito que tem melhorado muito. E qual é a sua análise sobre o desenvolvimento do Brasil dentro desse ano que foi a Copa do Mundo, sobre as melhorias, as qualidades que o Brasil tem, ou teve na Copa do Mundo, e pode acrescentar junto com o Arthur Elias? Então, aí são três coisas distintas, né, Abner e Bruno? Nós tivemos em 2015, naquela ocasião, até 2015, o brasileiro volta em 2013, né, com apoio da Caixa Econômica Federal, apoio do Ministério do Esporte. Foi assim até 2015. Em 2015 nós tivemos algo que talvez vocês não saibam, enfim, é uma coisa que acontece no basquete americano, que é o draft. Nós tivemos, naquela ocasião, até aquela ocasião, nós tínhamos aquilo que se chamava seleção permanente. As jogadoras não pertenciam a clubes, as jogadoras estavam permanentemente, o nome já diz tudo, né? Permanentemente à disposição da CBF para treinamentos. E em 2015 foi feito, se não me engano, foi 15 e 16, estou recorrendo à memória. Foi feito o primeiro draft, então as jogadoras que estavam à disposição da seleção brasileira foram divididas, ou enfim, escolhidas, mediante sorteio, obviamente, pelas 16 equipes do Brasileirão, que naquela ocasião, até 2016, não existia a figura do Brasileirão A1, A2, segunda divisão e terceira divisão. Existia a Copa do Brasil, de futebol feminino, e o Campeonato Brasileiro, que era uma divisão só, não existia segunda nem terceira. E então, eu imaginei que naquele momento era mais uma das milhares de, sendo exagerado mesmo, das milhares de tentativas de alavancar o futebol feminino. Nós tivemos coisas bizarras, só para contextualizar, nós tivemos aqui no ano de 2001, aqui em São Paulo, a Federação Paulista exigindo que as meninas tivessem cabelo comprido e que fossem bonitas. Agora, o conceito de beleza exatamente eu não sei qual era, mas enfim, nós tivemos uma exigência num campeonato que ficou conhecido como Ninfetão 2001, né? Porque a exigência era que fossem atletas bonitas, independentes, e soubessem jogar, mas isso para popularizar. Isso é apenas um dos momentos de alavancar o futebol feminino, né? E a partir daquele 2015, foi instituído também a sugestão, foi sugerido que as equipes de camisa, dá a impressão que as outras equipes jogavam sem camisa, né? Esse é um termo que é time grande, e time de camisa é uma coisa que eu não entendo até hoje, mas enfim, que as equipes tradicionais do futebol masculino, né, tivessem equipe de futebol, sugerido, não imposto e muito menos regulamentado, enfim, foi sugerido. E aos poucos isso foi acontecendo, o Santos retornou, o Flamengo fez a parceria com a Marinha, que a Marinha, para quem não sabe,
nos 2 primeiros campeonatos, a Marinha foi Botafogo, a Marinha foi Vasco, depois a Marinha foi Flamengo. Então, só para contextualizar, que a pessoa fala assim, Flamengo Marinha, mas começou com o Botafogo, passou pelo Vasco e foi para o Flamengo. E aquietou o facho lá. Então, desde aquela época, nós temos aí essa questão do alavancar o futebol, alavancar o futebol. Aí agora nós tivemos a hegemonia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que é o principal campeonato do país. Bom, mas isso já aconteceu várias vezes. O início do futebol feminino, se é que a gente pode chamar de início, nos anos 80, era assim também. Nós tínhamos uma equipe, como o Juventus, aqui em São Paulo, depois o Saad, depois o Radar no Rio de Janeiro sempre, né? O Vasco também teve investimento na época da Mada, no ano 2000, ano olímpico, né? Então, essa alavancagem, ela passa por várias etapas e eu vou falar para você, vou seguir o que diz a ex-capitã da Seleção Brasileira, Aline Pellegrino, que hoje está na CBF como diretora de competições do futebol feminino, que pioneiros são todos, né? O pioneirismo, ele continua, na verdade, né? Cada hora é um recomeço, é um processo lento. E só para responder a pergunta do Abner com relação à Arthur Elias, sem dúvida nenhuma, é a chama da esperança. Até postei aqui nos stories que ele assumiu o comando da luta, né? Mais uma tentativa, assim como o Fernando Diniz, assim como o Ramon, assim como porventura aí o Ancelotti, se a idade deixar, vem também, né? Então é isso, é esperar. Agora não tem como tem a nossa querida, quem falou aqui? O Antônio começou no Vasco, obrigado. O professor Antônio Júnior, ex-treinador do Vasco, é verdade. Começou como Vasco, Botafogo e depois Flamengo, maravilha. Então é isso, Abner. O Arthur Elias é a grande esperança, deixa o homem trabalhar, no melhor estilo presidente da República, deixa o homem trabalhar e é isso, basicamente. Falo pra caramba, né? Desculpa. Não, Edson, gostaria até de agradecer você pelo tanto de informação que a gente está recebendo. Infelizmente, essa informação do futebol feminino não chega até a gente. Então, você é um ótimo meio comunicador entre os dois, que é um enorme prazer estar falando contigo hoje nessa noite. E continuando falando sobre a alavancagem do futebol feminino, a gente sabe que a gente teve muitos, ainda não há tantos investimentos quanto deveria ter, mas houve algumas tentativas. E para você, desde os times até mesmo ao povo consumidor, o que você acha que deveria ser feito para alavancar o futebol feminino de uma vez por todas? Fonte pagadora, que não seja dinheiro público, porque existe aqui no Brasil uma grande assistencialismo já há algum tempo, né, em todas as esferas, o esporte não fica de fora, o futebol menos ainda. Tivemos aí perdão de dívidas com o fisco, enfim, dívidas de tributos para os clubes profissionais, que gera muito dinheiro. Hoje, eu não sei se vocês têm patrocinadores aí de bet, mas hoje parece que só tem bet e Bitcoin. Ninguém fabrica mais nada, não tem empresa de mais nada, só tem isso, né? Então, quando o futebol, vou falar o futebol como um todo, não só o futebol feminino, fica na mão de televisão, de bet e de Bitcoin, realmente a fonte pagadora fica bem difícil. Ainda temos abnegados, né, no Brasil afora. Acabei de falar com um agora há pouco, lá de Santa Catarina, do Avaí Kinderman. Temos aqui o nosso Prisco Palumbo no São Bernardo, ele que foi muitos anos técnico da Portuguesa. Temos lá a Doroteia no Realidade Jovem, que é a equipe de Rio Preto, disputando o Campeonato Brasileiro, disputando o Campeonato da A3, disputando o Campeonato Paulista. Já foi Rio Preto Esporte Clube em outros tempos, campeão brasileiro, bicampeão paulista. São abnegados, o pessoal que tira dinheiro do bolso, o pessoal que é assalariado, mas dá seu jeito, faz a cotização, faz a festa da pizza, a festa do pastel, a festa do sorvete, e vamos que vamos. Estou falando que essas pessoas especificamente fazem, mas existem no futebol brasileiro. E outra coisa, o nascimento de novas equipes ano a ano, específicas do futebol feminino, né? Isso que é o mais interessante, mesmo com os grandes problemas. Aliás, problema e futebol feminino na mesma frase é clichê já, né? Quando se fala em futebol feminino, a gente fala em problema, e principalmente problema financeiro, né? Nós temos agora, esse ano nasce a equipe do Jaraguaense lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, através de uma abnegada também, uma ex-atleta que empreendeu
empreendeu, que é a Luana Lima, está na audiência aqui, vou até mandar um abraço para ela, que é uma pessoa que veio do futsal, empreendeu, foi lá e bateu de frente com os grandes clubes, com as grandes potências, que é o Criciúma e o Avaí Kinderman lá em Santa Catarina, que realmente é um problema muito sério. Mas o que falta, Bruno e Abner, justamente é isso, fonte pagadora. Quem investe no futebol feminino? É o famoso efeito Tostines, né? Ninguém investe porque ninguém assiste, ou ninguém assiste porque ninguém investe. Fica sempre aquela pergunta. Então, temos aqueles que conseguem, por mérito, se estruturar por N motivos, pela visibilidade, pelo desempenho, porque tem quem apoie, porque o dinheiro entra e consegue contratar as melhores jogadoras e consegue fazer os melhores treinamentos. E, obviamente, os treinadores, os gestores passam a ser os maiores, né, na visão do grande público. Então, a minha resposta é justamente essa, fonte pagadora. A partir do momento que existir a fonte pagadora, pessoas capacitadas para gerir o futebol feminino existem aos montes, mas infelizmente ainda hoje nós não temos essas pessoas trabalhando no futebol feminino justamente por conta disso, pela questão de são profissionais que se capacitaram durante boa parte das suas vidas, mas não vão colocar a sua reputação, digamos assim, à disposição do amadorismo, do vamos lá, do qualquer jeito, da meia furada, da bola murcha, do campo sem grama, da água que falta para atleta. E então é isso basicamente. Fonte pagadora é o grande problema do futebol feminino. Quem será que paga a conta? Essa questão de investimento também foi bem discutida sobre a nossa live que fizemos com a Lúcia. Ela falou que teve um período na Federação Brasileira, Seleção Brasileira que ela jogou, que as jogadoras dividiam o ovo, comiam o ovo, e quando ela viajou para a Itália, ela sentiu uma diferença bem grande sobre o investimento do futebol feminino na Europa e no Brasil. E qual a sua opinião sobre a discrepância do futebol feminino no âmbito brasileiro e na Europa? Naquele momento da Lúcia, especificamente, era um momento em que a CBF chancelou a seleção brasileira. Nós tivemos se não me engano, três excursões do Radar, paga pelo Eurico Lira, que era o manager lá, o mecenas, na verdade, né, que era o presidente e treinador e manda-chuva do Radar, que era a equipe que monopolizou o Brasil, tinha contatos fora do Brasil, e excursionou como Brasil, como seleção brasileira, como uma espécie de seleção paulista e carioca, com atletas de outros lugares também. Inclusive fizeram amistosos na Itália, que justamente deu ênfase à ida da Lúcia posteriormente para lá. Então, era um momento de entendimento. Se nós pegarmos essa época de 88, foi o pior ano do futebol brasileiro de seleção. Técnico foi uma mudança ali do Carlos Alberto Silva, que foi técnico do Guarani, campeão de 78, foi técnico do São Paulo, dos times de Minas, do Cruzeiro, que ele era mineiro, enfim, Cruzeiro, Atlético. E então foi uma renovação. Os jogadores da Copa de 82 e de 86 já estavam veteranos, estavam na Itália, alguns já se aposentando. Então foi um momento de transição do futebol brasileiro. Então a CBF, no meio desse turbilhão, abraça o futebol feminino. Abraça o futebol feminino no momento de transição, momento da velha política esportiva, né, do conchavo, do presidente de federação. O Otávio Pinto Guimarães era o presidente, ele tinha sido presidente da Federação Carioca, então era uma coisa, ainda tinha um bairrismo muito exacerbado, paulistas e cariocas. Então, realmente, foi um momento de muita... Eu imagino o quanto ela tenha sofrido. E uma coisa que, inclusive, o técnico Jonas Urias, que foi técnico recentemente da seleção de base, que hoje foi apresentado como novo técnico do Cruzeiro Futebol Feminino, disse, né, que se hoje não existe o departamento de futebol feminino na CBF,
Você imagina em 1988, né? E quando ela vai para lá, para a Lúcia, estou falando da Lúcia para falar do futebol europeu. Quando ela vai para lá, ela encontra na Itália uma das ligas mais longevas. A liga é mais velha do que eu. Olha que é difícil alguém ser mais velho do que eu atualmente, hein? A liga de 66, se eu não me engano. Tudo recorrendo à cabeça. Aqui não estou chutando para ser Milton Neves, para ser Pitonisa, para todo mundo me falar, nossa, eles sabem. Não, estou recorrendo à cabeça. Em 66 começa a liga italiana. Passa por várias etapas, é liga de um ano completo, depois passa a ser a liga de setembro a maio, como é até hoje no masculino também. E ela encontra uma hegemonia, porque naquela ocasião existia uma criatura chamada Carolina Moratti, que foi treinadora da seleção italiana, foi jogadora de várias equipes, e todas as equipes que ela jogava, ela era campeã. A Lazio, a Milan, eu vou lembrar só dos dois, que ela jogou com a Pia. A Pia jogou na Itália. A Pia, em 86, treinadora da seleção, ela jogou na Lazio. Quer dizer, já existia essa figura do jogadoras estrangeiras no campeonato italiano. Aliás, várias, principalmente as nórdicas, né? Norueguesas, dinamarquesas, até espanholas tivemos naquela ocasião. Então, a Liga da Itália é muito longeva. E ela vai para o clube, já que a seleção brasileira jogou, aliás, o combinado brasileiro jogou em 86 na Itália, passou por um torneio lá que muitos acreditam como a primeira seleção brasileira, mas na verdade era o Radar com a camisa do Brasil. Então ela vai para o clube que fez uma proposta de contrato, de emprego, de coisas que aqui no Brasil não se tinha, e principalmente o fato de ter calendário, né? No Brasil sempre tivemos aqui o campeonato da primavera, o campeonato paulista que dura 3 meses ou 2 meses, o campeonato que o time desiste no meio do campeonato e fica 4, tinha 5, tinha 6, aí 2 desistem. Então, naquele momento, era uma situação muito favorável para ela, e foi justamente para onde ela foi. Mas, mesmo assim, ela não foi, infelizmente, para as grandes equipes. Ela foi para as equipes incipientes que, mesmo sendo incipientes na Itália, eram melhores do que o que ela tinha aqui no Brasil, e realmente foi, e fez história mesmo jogando em equipes não muito fortes, viu, Abner e Bruno? Não respondi a pergunta, né? Ixi, qual que era a pergunta agora? Então, certinho. E era um ambiente tão agradável para a Lúcia que hoje em dia ela continua lá, fala italiano e tudo mais. Sim. Reverenciar. Você imagina se ela tivesse sido campeã, hein? Uhum. Sim, a Lúcia tem um marco muito histórico aqui no nosso Brasil. E falando de marcos históricos e pessoas importantes para o futebol feminino, quais são figuras nessa área que te marcaram? Por exemplo, aqui mesmo, o próprio Klaus falou sobre o técnico do professor Jaime, um exemplo a ser seguido. Ali também o Fábio Fans, tem o Fábio Antunes, tem essa mesma curiosidade sobre qual é o melhor time que administra seu elenco. E qual figura, técnico, jogadora, ou até pessoa mesmo da área jornalística que te marcou nesses anos? Bom, vou falar primeiro de atleta, né? Incontestavelmente, com todo respeito à Marta, mas a Cici, das que eu vi, foi a melhor. Não é porque eu tenho amizade com ela, não é que eu fiz a maior matéria a maior entrevista da minha vida foi com ela. E eu vejo, às vezes, vocês fazendo as matérias de vocês, as entrevistas, é oportunidade, né? Então, a entrevista que eu fiz com a Cici em 2018 foi no saguão do aeroporto de Guarulhos, sabe? Eu fiquei sabendo que ela viria ao Brasil, ela estava no Brasil, na verdade, fiz contato pelo Instagram, pelo Facebook, o quase finado Facebook, né? Ela respondeu, passou o telefone, fiz contato, peguei o número do voo, fui para o aeroporto com a equipe, que pode chamar de equipe, né? Fizemos ali um conteúdo. Se eu tivesse seguido naquela pegada, talvez eu fosse mais famoso hoje. Fizemos ali uma resenha, coisa que não é a minha cara, mas enfim. E não só por isso, mas que eu vi, né? Então eu vi ao lado de 10 pessoas no Ibirapuera,
no ano mágico, né? Eu vi também na Baixa, em 2000, quando a torcida pedia jogador, quando o São Paulo ousou fazer preliminares no Morumbi, para Morumbi de outros tempos, né? Então, para mim, a Cici, que eu vi jogar, realmente foi a melhor. Imprensa, aí fica bem difícil, viu? Imprensa, eu sou fã de duas pessoas especificamente, que não são dedicadas especificamente ao futebol feminino, né? Que é o Fernando Martinez, dos Jogos Perdidos, cara que dedica aí há muitos anos, tem muito mais história do que eu no jornalismo, né? Até sugiro para vocês, depois falo com o Abner, se vocês quiserem fazer uma matéria com ele. Ele é o cara que... Ele viu o Rafinha, da seleção brasileira agora, o Rafinha PH, Rafinha do Barcelona, na Copinha, em algum time aí, acho que no Avaí, se não me engano, aqui pelo interior de São Paulo, né? Então é um cara que acompanha a base, acompanhou o nascimento de muita gente dentro do futebol, né? Particularmente de São Paulo, mas acompanhou muita coisa, já foi para o Chile, já cobriu Copa do Mundo de base, né? Da Sub-17 que teve em Brasília, não é isso? O Sub-20, não lembro agora. Foi aqui no Brasil, a Copa do Mundo, acho que Sub-17, enfim. Já foi para a Argentina, para o Uruguai, é um cara que é reverenciado, já deu entrevista no Esporte Espetacular, tem um trabalho fantástico de memória, fez o livro colaborou com o livro, né, que a gente chama de livrão da história do futebol paulista, né, da Federação Paulista, também fez um material maravilhoso sobre o Nacional aqui da capital, né, que é o clube mais do que centenário, né, o time dos ferroviários. E para ser mais exato, meu parceiro de filmes, né, é um cara que não é do futebol feminino, mas é o Cristiano Fukuyama, né, que é o cara que enxergou algum talento em mim alguma vez, né, e se disponibilizou toda a sua expertise, um cara formado nos Estados Unidos, na área de cinema, né, e fez a parceria comigo aí em outros tempos para os 3 filmes que nós fizemos muitos outros mini-docs e tudo. Então são os caras, não são mulheres, não são do futebol feminino, mas são os caras que eu respeito bastante e admiro. E me perdi agora na outra pergunta, me desculpe, Abner. Acho que era do Fábio, sobre qual o melhor time brasileiro que cuida do futebol. Então, os 2 times que fizeram a final do Brasileiro, né, eles realmente não chegaram à toa, né, a bola não entra por acaso. O Corinthians com a gestão e a questão técnica falando mais alto, né, pela a expertise do Arthur, também por todo o entorno, né, a equipe multidisciplinar, a diretoria oferecendo as condições para que os treinamentos sejam os melhores possíveis, para que a estrutura seja melhor, e a Ferroviária pela questão da base, né? A Ferroviária é um ponto fora da curva, né? No momento que o Brasil pensa, né, sobre apoiar o futebol feminino, visibilizar, a Ferroviária vai lá na base mesmo. Existe hoje a equipe sub-12 da Ferroviária feminina. Então, para jogar contra quem? Não tem, mas, enfim, já está formando então, pensamento de futuro. Obviamente que tem a questão da fonte pagadora, tem a questão dos apoiadores, do poder público, da prefeitura, dos apoiadores, dos patrocinadores e também das pessoas que estão lá à frente, que são mulheres muito capazes, com história dentro da modalidade de futebol feminino e também dentro do clube, como é a NUT, que é a coordenadora de futebol, a Andréa Rosa, que é auxiliar técnica, e defenderam a equipe, foram campeãs pela equipe. Então, nada mais justo do que estarem envolvidas nesse contexto. Então, Ferroviária e Corinthians, não exatamente nessa ordem, são as equipes mais propensas ao sucesso, continuarem com sucesso, né? Sim, Edson. Inclusive, parabenizar pelo seu trabalho muito bem feito na final da Copa do Brasileirão. Foi nada, eu só estava lá, só estava lá.
tô meio destreinado. A minha praia não é final, não é Wembley, não é Nuremberg. Minha pegada é Baetão, Walter Ribeiro, SIC em Sorocaba, campo do CT do Atlético de Sorocaba, o Desportivo Brasil. A minha cara não é nesses lugares, não. Pô. E falando sobre os filmes que você compôs, as curta-metragens, qual foi a experiência marcante? Como foi essa produção? Como iniciou esse projeto, esse convite? Então, os filmes começaram em 2017, a minha atuação, nós fizemos um curta-metragem, nós fizemos um nanodoc, né, de 3 minutos, chamado Dia do Acesso. Isso daí eu acho que eu não passei para você. Foi o acesso da Portuguesa, né, foi o primeiro campeonato brasileiro da A2, né, então nós fizemos toda a campanha da Portuguesa em jogos no Canindé, em São Paulo, né? Portuguesa do Esporte naquela ocasião estava na segunda divisão do brasileiro, foi a primeira edição, né? Infelizmente a Portuguesa perde em casa e ganha fora, ou seja, carimbou a faixa do Pinheirense, que é um clube que nem existe mais no futebol feminino, né? Um clube do Pará. A Portuguesa perde 2-1 no Canindé e ganha lá em Belém de 1-0. Mas no jogo anterior, que é o jogo contra o Tiradentes do Piauí, a Portuguesa vence por 2-1 e nós fizemos chegada da equipe, vestiário, roda de a reza ali no vestiário, das atletas, a entrada em campo, o aquecimento das goleiras, do time adversário, os 50 torcedores que estavam presentes ao estádio, e dali surgiu ali a sinergia, né, a parceria com o Cristiano Fukuyama, com o Luiz Nascimento. Luiz Nascimento também é um personagem muito importante nesse contexto, que ele é jornalista, ele é editor-chefe da CBN São Paulo, né? E um apaixonado pela Portuguesa, escreve no Globo, no ge.globo, também é um personagem, depois eu passo o contato aí para o Abner, personagem como um editor-chefe de uma conceituada emissora, tem essa paixão por um clube tradicionalíssimo, mas que vive momentos cada vez mais desesperadores, né? Então, essa parceria surgiu aí, e no mesmo ano de 2017, no tempo recorde de 17 dias, para ser tudo cabalístico, né? Em 2017, nós fizemos o filme em 17 dias, com recursos próprios, no melhor estilo depoimento, não é nada, não tem imagem em movimento, não tem imagem de jogo, não tem imagem de... mas tem muita emoção dos personagens, né? E exatamente, o filme é feito em 17 dias, porque no meio do processo, a Emily Lima, que foi uma das personagens entrevistadas, ela deixa de ser a treinadora da seleção brasileira. Ela começa as gravações sendo treinadora e ela termina as gravações sendo demitida. Então, nós tivemos de reordenar ali o processo, fazer uma nova entrevista com ela, né? E aí pegamos gosto pela coisa, né? Pulamos o ano de 2018, porque o filme teve uma repercussão muito grande. Vou falar que teve sucesso, né? Porque teve no stream, teve na DAZN, teve no Canal Brasil, teve no Sport TV, foi para Milão, foi para Buenos Aires, foi para Lisboa, foi para Colômbia, Espanha. Então, vivemos aí essa parte. Em 2019 chega a oportunidade, né? A Gabi Nunes tinha acabado de retornar aos gramados e sofre uma nova lesão no treinamento, se eu não me engano, da seleção. Se eu não me engano, da seleção, não me recordo mais. E a gente também tem de reordenar, né? Então, esse aí demorou um pouco mais para sair, saiu só em 2019. E também sucesso. Esse sim, sucesso pelos personagens, pelo ambiente. Fizemos imagem de jogo, fizemos entrevista com ela pós-jogo, fizemos entrevista com a família, fizemos entrevista com as pessoas que estavam cuidando do retorno dela aos gramados. E naquele instante, ela ainda, até 2021, se eu não me engano, ela, mesmo lesionada e jogando pouco, ela se manteve como a principal artilheira do Brasileirão feminino, que começou em 2013. Em 2013 ela estava no Centro Olímpico, mas ela estava no Sub-15 ainda, né?
Ela só estreia em 2014 na Libertadores de São José dos Campos. Mas aí no Centro Olímpico. Aí quando ela vem para o Corinthians em 2015, no Brasileiro de 2015, aí ela começa essa trajetória de gols, realmente. Ela já fez o gol no Centro Olímpico, mas ela começa a carreira, a trajetória de artilharia. E assim se deu. E depois, durante a pandemia, em 2020, né, no primeiro ano pandêmico, nós fizemos um filme chamado Eu Sou do Norte. Nós fizemos um filme pelo celular, só para você ter ideia, né? As pessoas mandavam vídeos de dentro dos seus carros, de dentro dos seus apartamentos, de dentro do alto das suas sacadas, e nós compilamos, e esse filme, infelizmente, não foi premiado, né? Também pela maneira com que foi concebido, mas ele teve muita repercussão. Até hoje está aí nas concentrações das equipes, nos cursos, nos momentos de motivação dos treinadores, que foi um momento de dúvida, né? Onde o futebol continua, o futebol feminino, que ainda para muita gente era incipiente, os personagens eram todos do norte do país, da região norte do país, e eles fizeram personagens importantes, inclusive a Aline Calandrini, que hoje está na Globo como comentarista, foi uma delas, o grande presidente João Bosco Brasil Bindado, o 3B da Amazônia, que é um oásis no futebol do norte, que é um oásis, inclusive nesse momento eles estão fazendo um momento de licença C da CBF, né, licença para treinadores, e o CT do 3B lá em Manaus está abrigando esse grupo de pessoas, de profissionais que estão se qualificando pela CBF para serem treinadores. Então, tivemos vários personagens e foi isso, basicamente, muito importante sempre contar, e tudo isso, Abner e Bruno e amigos do Cultura Esportiva, com os recursos próprios. Certinho, Edson. Obviamente a gente vai procurar ver. Parece ser muito interessante, um trabalho show de bola seu. E eu gostaria de perguntar para você, qual você acha que vai ser o futuro da página? Você pretende transmitir algo? Você pretende fazer mais entrevistas? Ou manter o jeito que está e assim tá ótimo? Não, eu estou no momento de readequação. Eu imagino que o ano 10 ele é muito importante. Ele foi mais um momento de reflexão. Não vou falar que foi um ano sabático, né? Mas é um ano de muita reflexão para justamente o próximo passo, né? A minha intenção de 2019, eu comecei a fazer algo que talvez vocês não saibam, né? Que é o chamado áudio ao vivo, o repórter que transmite o jogo. Eu ia aos estádios, né? E fazia o áudio pelo Facebook. Depois essa função ela foi desativada, enfim. Mas eu fazia o áudio ao vivo que me deu muitos resultados, né? Inclusive eu fui a primeira experiência foi em um lugar que eu imagino que não vou voltar mais para o futebol feminino, que é Itapira, né? O estádio de Itapira. Foi o primeiro jogo do Santos naquela ocasião, foi a abertura do campeonato, Santos e Foz Cataratas, que é um clube que não existe mais, foi muito importante, foi vice-campeão da Libertadores, inclusive, 2012, Libertadores Feminina. E aquilo me deu muito ânimo. Eu fiz praticamente todo o ano, inclusive a final de 2018, a final de 2019 entre São Paulo e a final majestosa, né, Corinthians e São Paulo, nesse formato, né, com a transmissão pelo Facebook de áudio, né, o repórter que estava em campo, mas estava narrando o jogo, atrás do gol, atrás dos bancos de reserva, trazendo as informações. Enfim, sem equipe, por isso que é o exército de um homem só, né, Abner? Enfim. E a ideia é essa, a ideia desde 2019 era dar sequência a transmissões, a fazer, mas depois surgiram muitos, né? Aí surgiram muitas web rádios, e o formato não era esse. O formato que eu desejava não era de web rádio, de chegar com equipe no estádio, que depois passou a ser uma exigência, passou a se pedir credenciamento, ficou um pouco mais difícil a entrada de outros profissionais que não sejam da área, mas que, enfim. Mas a
ideia é justamente essa, é se tornar ou reativar o canal para entrevistas, mas não entrevistas gravadas, assim como vocês estão fazendo, nada contra, pelo amor de Deus, mas de entrevistas em loco, produzidas, assim como foram os filmes, né? Você fazer uma entrevista produzida e colocar no canal, que está bem desativado faz tempo, né? Desde a pandemia, acho que ele ficou com Covid até hoje e não voltou mais. Mas a ideia é justamente essa, fazer algo nesse sentido, mas nada do que tem aí, nada do que é igual do que tem aí, né? Conhecer o lado B dos personagens, ou de uma partida, ou de uma... Porque a partida é muito factual, né? Então você se perde. A partida que é importante, jogo dos sonhos hoje, amanhã já tem outra, aí a goleira toma um gol, aí a artilheira perde um pênalti, aí a zagueira se machuca. Então, é algo nesse sentido. Ou transmissão, ou entrevistas gravadas e produzidas, né? Que foi uma das minhas funções desde que eu fui descoberto como cineasta, eu como produtor ou como co-diretor, né? Justamente é produzir reportagens. Infelizmente, eu não encontrei a parceria correta, eu não tenho um grupo de amigos que nem vocês têm aí em Sorocaba, né? Mas nada impede que nesse próximo ano, que será o ano 11 da vitrine, nós tenhamos novidades. Teremos novidades, eu ainda não defini qual é, porque a cúpula não foi reunida, né? Eu, comigo mesmo, ainda não conversei a respeito disso. Não parei para me reunir comigo mesmo. Sim, Edson, de qualquer maneira, a gente deseja muito sucesso para você nesse ano que há por vir. Já tem essa história da vitrine, esses 10 anos foram maravilhosos, eu tenho certeza, foi muito conteúdo. E nossa live está chegando ao fim, infelizmente nosso tempo também é escasso aqui no Instagram. Desde já gostaria de agradecer pelo imenso conhecimento que você passou para a gente nessa noite de hoje. Foi algo muito incrível mesmo. E eu gostaria de te perguntar se o Abner tem alguma consideração final a fazer, uma última pergunta. Só agradecer pelo contato, Edson. Você foi sempre um cara muito receptivo à nossa página, tanto na primeira entrevista com a Lúcia, tanto com a Magali. Você nos decepcionou, nos deu as informações que nós precisávamos, onde não encontrávamos. E uma última questão que eu tenho é, como senhor enciclopédia do futebol feminino e o exército de um homem só, de onde podemos retirar as informações, onde o senhor estuda sobre o futebol feminino? Não é segredo, viu? Não é segredo, é interesse. Eu digo para vocês que é interesse. Eu não tenho uma fonte específica, né? Muitas das fontes, né? É justamente os anos de janela, né? Como diz a minha mãe, você tem muitos anos de janela. É isso. Eu não tenho uma fonte específica. Eu não posso falar para você, ó, vai no Drive, vai na página, vai no livro, mesmo porque é bem escasso, né? Tudo que a gente fala de competição, de história, é muito escasso e é muita oralidade, né? Então, eu vou falar para você que eu compilei muita coisa com conversas com os personagens, as pessoas que estavam aí diretamente ligadas ao futebol feminino nos mais variadas épocas e basicamente é isso. Os personagens são as minhas melhores fontes, eu diria. E ainda bem, e quero te agradecer rapidamente, antes que termine aqui, antes que nós caiamos aqui do ar, que você não perguntou de Wembley. Graças a Deus. Muito obrigado, Abner, e muito obrigado, Bruno. Não, mas isso é história para uma próxima live, eventualmente, né? Quem sabe? A gente quer Porque dá a saber. impressão que eu sou. Da impressão que eu ganhei notoriedade por causa de Wembley, não é verdade. Eu fiz exatamente o que eu faço em todos os estádios do Brasil, eu fiz em Wembley e fiz em Nuremberg. Inclusive, tomei uma reprimenda e quase uma tentativa de tirarem a minha credencial, porque eu estava fazendo live em Wembley. Então, você imagina. Na Moca e em Wembley, o conteúdo é o mesmo, a qualidade é a mesma, tenho certeza absoluta. Agradeço, Bruno, agradeço, Abner, parabéns pelo trabalho, um grande abraço para o Matheus também, como é que é o nome do outro rapaz que faz o quarteto aí? Desculpe. Rafael. O Rafael também, um grande abraço a vocês todos, parabéns, não desistam, tá? Tem muita coisa para vocês
explorarem a partir da região de vocês, não se sintam circunscritos pelo fato de não estarem na capital ou nas capitais. É uma questão de tempo, é uma questão de oportunidade. Não percam nenhuma das oportunidades que vocês tiverem para desenvolvimento pessoal também, que a gente fica muito focado no vai agradar o nosso conteúdo, vai agregar ou não. Oportunidade pessoal, crescimento pessoal. E bem a propósito de região, só mais duas coisinhas, por gentileza. Quero mandar um grande abraço para Lauren Leal, zagueira da Seleção Brasileira, que é de Votorantim, que é da região de vocês, aí está fazendo aniversário hoje, 21 aninhos, até que enfim ela saiu do Sub-20. Mandar um beijão também para a mamãe Jô, para a irmã Larissa, para o papai Alex, que são aí de Votorantim, estão na audiência aqui também, mandando o WhatsApp no momento inoportuno, que não é para mandar WhatsApp, manda pergunta aqui na live, não manda no WhatsApp, não. E quero mandar um grande beijo para o amor da minha vida, que é a Samila Pires, lá de Caeté, Minas Gerais, está na audiência também, e dizer que é muito importante ter pessoas que nos fazem felizes, e vocês estão me fazendo muito feliz aí nessa noite. Obrigado por enxergarem algum talento em mim. Grande abraço. Obrigado a gente, Edson. Foi um grande prazer, uma honra imensurável. E nos vemos por aí nesses grandes caminhos do jornalismo e do conteúdo telecomunicativo. Maravilha. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Edson. Mais Valeu. uma vez. Um abraço.